é o grande eu sou, o bom pastor. Então Jesus, ele usou essa figura lá em João 10, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia em João 10, e ele usou com muita propriedade essa figura, porque era uma figura de um contexto ali judaico, de um contexto ali da Palestina, muito conhecida. Então quando Jesus se expressa usando esta imagem, certamente todos que lhe ouviam entendiam muito bem o que ele quis dizer. Então, você já teve a oportunidade de ver um pastor de ovelhas pastoreando? Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade, mas é muito curioso, porque as ovelhas se acostumam com o pastor ao ponto de ouvirem e identificarem a voz do seu pastor. Então eu já vi uma imagem, foi até na internet, um vídeo de alguém que chegava numa cerca, num cercado, um pasto que havia muitas ovelhas, e então o pastor pediu que as pessoas gritassem chamando as ovelhas. E aí vão umas 4 pessoas chamando de forma diferente, e nada das ovelhas nem sequer dá atenção, olhar. Quando de repente então o pastor realmente das ovelhas chega e dá um grito, fala alguma coisa, e aquelas ovelhas levantam a cabeça e começam a caminhar em direção ao seu pastor. Então essa identificação da ovelha e o pastor é muito singular, é muito bonita de se ver. Então é muito interessante, pois as ovelhas são totalmente dependentes dele. Elas reconhecem a sua voz, a voz do pastor, e a Bíblia então compara as pessoas do mundo como ovelhas sem pastor. Então vejam quantos estão sofrendo, pois a ovelha sozinha é incapaz de defender-se, encontrar um bom pasto, e por isso necessitamos reconhecer o nosso pastor, que é Cristo. Então o bom pastor, ele tinha pelo menos 4 funções, e são essas funções que nós vamos observar essa noite, mas eu quero de antemão já citá-las. Então a função do pastor é guiar as ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas e salvar as ovelhas quando estiverem em perigo, seja de queda, seja de roubo ou até a morte. Então o propósito dessa mensagem é despertá-los a reconhecer a voz do pastor divino e segui-lo. Nós devemos então, por meio dessa mensagem, saber que assim como a ovelha você necessita do pastor, você deve então, por meio dessa mensagem, sentir a proteção e a segurança do pastor, e por fim, você deve ajudar a arrebanhar as ovelhas perdidas. Então nós temos aí algumas funções, depois de ouvir essa mensagem, para tomar como prática em nossas vidas. O texto base é João capítulo 10, do 1 ao 18. João 10, do 1 ao 18. Para nós ganharmos tempo, eu não vou fazer a leitura completa agora, mas nós vamos ler os versículos no decorrer da mensagem. Então o primeiro texto de João 10, do 1 a 5, nos apresenta então esse bom pastor que é Cristo, o bom pastor que guia as ovelhas. Então vamos ler do 1 ao 5, João 10, do 1 ao 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Te damos graças pela oportunidade que temos de mais uma vez reunir em tua casa e ouvir, Senhor, da tua voz por meio da palavra que nos é propagada. Venha abençoar, Senhor, nesta noite,
que as lições do pastoreio de Cristo sejam evidentes, claras, e principalmente ao Pai se torne prática em nossa vida. Quero, Senhor, te agradecer por tudo e te peço em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Estamos então observando digamos, uma parábola que Jesus usa, e esta parábola ele se apresentando como o bom pastor, e o bom pastor é aquele então que guia as suas ovelhas. Havia então um contexto aqui aplicado dentro dessa metáfora que Jesus usa. Havia então uma forma de pastoreio na Palestina que era diferenciada. No inverno, geralmente as ovelhas ficavam em um mesmo aprisco. Então o aprisco é o lugar onde as ovelhas são rebanhadas para passar a noite. E depois eles eram levadas aos pastos durante o dia. Então geralmente os pastores uniam seus rebanhos e colocavam no mesmo aprisco. E dentre aqueles que estavam ali cuidando das ovelhas, se colocava então um deles para ficar responsável na portaria, para abrir a porta para que as ovelhas pudessem passar. Então esta pessoa era responsável para cuidar desta entrada do rebanho. Aqui então encontramos Jesus dizendo que ele, sendo o bom pastor, ele entra pela porta, ele não invade, diferentemente do ladrão que vai procurar alguma maneira de pular o aprisco para tomar a ovelha para si, que não pertence a ele. Então ele usa aqui a ideia de que é necessário então que haja essa comunicação, porque os rebanhos estavam juntos, os rebanhos estavam unidos de vários pastores. No entanto, como já havia afirmado anteriormente, cada rebanho reconhecia a voz do seu pastor. E quando o pastor chegava à porta do aprisco e chamava por suas ovelhas, elas ouviam a sua voz e seguiam o seu pastor. Então isso é muito interessante, porque diante de um rebanho de muitos pastores, as ovelhas reconhecerem a voz do seu próprio pastor. E esse pastor seguia adiante das ovelhas, ele guiava as ovelhas. Então esse é o primeiro papel de um pastor, guiar o seu rebanho. Aquela cultura, ou uma velha frase que é muito usado, já vi muitas piadas sendo usadas essa frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não condiz com o evangelho, isso não concorda com os parâmetros de Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus, sendo o bom pastor, ele então é o guia, é aquele que anda à frente, é aquele que demonstra às ovelhas qual caminho elas devem seguir. Então nós, como ovelhas do Senhor, devemos lembrar: se o meu pastor é Cristo, eu devo seguir os seus passos, andar nos passos de Jesus. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento propriamente dito, encontramos então fatos históricos de Jesus, como também ensinamentos de muita importância para a nossa vida. Então, dar atenção à palavra, ouvir os conselhos de Deus e segui-los, servirá então para a nossa direção de vida. Então, uma ovelha que não escuta o seu pastor é uma ovelha que está prestes a se perder, é uma ovelha que está prestes a ser devorada. Encontramos então essa imagem, né, do pastor cuidando da ovelha, ele chamando a sua ovelha para sair daquele aprisco, daquele lugar que ele estava ali seguro, protegido, para o campo onde ele iria alimentar a ovelha. Então era o processo natural da lida do pastor. Então as ovelhas que ouvissem o seu pastor tinham então um resultado positivo, que era justamente segurança, alimentação, proteção. Então vale a pena nós darmos atenção à palavra de Deus. Esse é o
o intuito aqui desta imagem que Jesus Cristo nos traz. Então, o que ele queria ensinar aos seus primeiros ouvintes é que eles precisavam dar ouvidos à palavra que ele estava trazendo, que vinha direcionada de Deus. Lá em João capítulo 8, nós encontramos Jesus usando uma outra figura, mas que tem a mesma representatividade. Ele usa lá em João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a ovelha que estava no aprisco, ela precisava saber a hora certa de sair daquele lugar. E para ela sair daquele lugar, ela precisava então que alguém os guiasse. E este pastor deveria então ser para elas como que uma luz, que daria a direção, que os traria a caminho. Para vocês terem ideia, quando os pastores saíam para levar as ovelhas ao pasto, geralmente eles poderiam percorrer em torno de 3 a 5 quilômetros. É bem distante, né? Então, era uma caminhada longa. Ele levava pela manhã, as ovelhas passavam o dia todo lá comendo pasto e bebendo água, se ali o campo tivesse, e então retornava à tardinha. E se a caminhada fosse longa, talvez isso entrasse pela noite. Então veja o perigo, a responsabilidade. O pastor aí teria que conduzir o seu rebanho com muita destreza. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de vida. Se temos que seguir alguém neste mundo, que seja Jesus, porque Jesus é uma personalidade tão importante, porque dele não se ouve, não se sabe de nenhum mal cometido. Entendemos, por ele ser o Filho de Deus e por nos deixar o exemplo para ser seguido, é o único homem perfeito, que não cometeu pecado algum. Por esse motivo, vale a pena seguir a Jesus Cristo. Nós temos as redes sociais e hoje usamos muita essa linguagem, né? Eu estou seguindo fulano, eu tenho tantos seguidores. Então as redes sociais usam muito esta linguagem, e a gente às vezes segue tantas pessoas fúteis neste mundo, seguimos personalidades e pessoas que não agregam nenhum valor para a nossa vida. Porque ele é engraçado, porque ele me ensina a me maquiar, porque ensina isso ou ensina aquilo, e a gente começa a seguir pessoas, e querendo ou não, estas pessoas se tornam então influenciadores. Eles começam a influenciar em nossa vida, as nossas decisões passam a ser abalizadas, calculadas de acordo com o que aquela pessoa diz. Então, se temos que seguir alguém, que seja Jesus, pois ele é um bom pastor e tem muito a nos ensinar. João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Era o papel das ovelhas servir ao pastor, mas em muitos momentos o pastor servia as ovelhas. Então, na grande maioria do tempo, o pastor servia mais as ovelhas do que a ovelha servia o pastor. Determinado tempo, quando chegasse o momento da venda das ovelhas ou do abate das ovelhas, o pastor se beneficiaria com aquele rebanho, mas no entanto, na sua grande maioria, o pastor está ali servindo ao rebanho. Nós temos recebido do Senhor um convite a sermos seus servos, porque antes deste convite éramos escravos do pecado. Cristo veio, derramou seu sangue na cruz, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E aquele que recebe do Senhor vida, deixa a escravidão do pecado para tornar-se servo do Deus vivo. Nós temos a liberdade agora de adorar, de servir a Deus como Ele merece, com toda a honra e toda a glória. Então, a primeira característica do bom pastor, nós vimos que é guiar o rebanho. Então, que você possa verdadeiramente ouvir a voz do seu pastor e seguir os seus conselhos.
O bom pastor também, ele é o bom pastor porque ele alimenta as ovelhas. Capítulo 10 de João, do verso 7 a 9. João 10, 7 a 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, um segundo contexto aqui nos é apresentado. Lembra que eu falei do aprisco no inverno, onde as ovelhas se juntavam de vários rebanhos e vários pastores, havia um porteiro lá cuidando deste lugar. Aqui Jesus se apresenta como sendo a porta, e essa era uma figura muito comum da época, porque quando chegava o verão, cada pastor tinha o seu próprio aprisco, então não necessitava juntar as ovelhas para que elas se aquecessem. Agora ela, no seu próprio rebanho, podia ficar só. E quando isso acontecia, muitas eram as vezes, porque no verão ele precisava andar mais e às vezes até dormir nos caminhos para que encontrasse pasto para este rebanho. O pastor então levantava um aprisco de pedras, colocava galhos de árvores com espinhos sobre aquelas pedras para proteger o rebanho, e a porta do aprisco, a entrada do aprisco, era o próprio pastor. Então o pastor ele se sentava à porta daquele lugar para guardar o rebanho. Por isso Jesus usa a figura: eu sou a porta. Então essa porta que Jesus se apresenta, a gente já estudou sobre ela anteriormente, mas aqui traz essa nova perspectiva, essa porta de entrada, essa porta de acesso, essa porta de salvação. Mas além de tudo isso que a porta representa, aqui também traz uma figura intrigante que a gente pode analisar com mais critério, quando ele diz assim: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Agora, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então nós encontramos aqui o pastor agora sendo aquele que alimenta, aquele que dá o acesso ao rebanho para que ela possa alimentar-se. Era o pastor que determinava o momento de recolher as ovelhas e o momento que as ovelhas deveriam sair. Esta porta trazia então esta ideia de acesso às áreas que a ovelha necessitava. Mas além disso, encontramos aqui um critério interessante, que é a liberdade. A liberdade que nós encontramos em Cristo. Ele diz o texto: entrará e sairá e achará pastagem. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, Cristo, como diz a Escritura, verdadeiramente nos liberta. E de quem Ele nos liberta? Do poder do pecado. Ele nos liberta da condenação do pecado e da influência do pecado. Nós agora estamos livres para viver uma vida de adoração, de serviço. Então essa liberdade que a ovelha tem é uma liberdade assistida. Saiba de uma coisa: não existe liberdade plena. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Se eu sou uma ovelha, eu tenho um pastor, e então eu presto conta a esse pastor. Então eu preciso seguir a esse pastor. Para quê? Para que eu seja protegida, para que eu seja guiada, para que eu encontre o alimento necessário para me manter forte e disposto para então produzir para aquele pastor. Então aqui o texto claramente nos apresenta que Cristo veio nos trazer esta liberdade
para então termos um alimento perfeito, termos então uma comunhão perfeita. Em João capítulo 6, verso 35, diz assim: declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Outras figuras que já falamos, já explicamos para vocês. Quando Jesus usa essa figura do pão da vida, remete então à ideia do maná do deserto, que Deus derramou sobre o povo de Israel, que estava na peregrinação do deserto. Jesus, sendo esta figura representada no maná, ele agora se apresenta como sendo este pão da vida. Aquele que tem acesso a ele jamais passará necessidade. Isso nos remete, irmãos, a um salmo muito conhecido, Salmo 23. Quem lembra decorado? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo, na linguagem original, no hebraico, ele tem uma interpretação bem mais profunda. Quando ele foi então traduzido para a nossa versão, perdeu um pouco desse, digamos, do poder que a palavra tem lá no original. No original, traz a ideia o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, nada me fará falta. Faz uma diferença, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me fará falta. Qual é a diferença dessas expressões? Tem muita. Nós somos ovelhas de Deus, temos seguido o Senhor. E eu te pergunto, na tua casa, tem faltado alguma coisa? Eu acredito que tenha. Lá na minha casa, eu moro aqui, né? Está faltando uma piscina. Não tem uma piscina para o pastor tomar banho, que eu gosto de tomar banho, assim, numa piscina ampla, né? Está faltando uma piscina. Mas, no entanto, se o Senhor é meu pastor, essa piscina não me faz falta. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Quando nós confiamos em Deus e temos um Deus que cuida da gente, mesmo que possa faltar alguma coisa para nós, isso não nos faz falta, porque Deus supre as nossas necessidades. Tem dia que você quer comer aquela carninha, um bifezinho assado, ou um churrasco, né? Mas o preço da carne do jeito que está, vai ter que comer ovo cozido. E aí? A carne está faltando, mas não me fez falta, porque apareceu um ovinho cozido e supriu minha necessidade. Então, nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. Quando a gente lê o Salmo 23, continuando lá no Salmo, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu estava assistindo um vídeo de um pastor que foi até a Palestina, e ele faz viagens a Israel e mostrando ali a Palestina. E ele mostrou então os campos onde os pastores levam as ovelhas para se alimentar. Que interessante que geralmente a gente vê as imagens no computador, né, de um pasto de ovelhas lá na Europa, aquele gramado bonito, todo verdinho. Só que lá na Palestina não tem gramado. Lá é seco, é deserto. Aparecem então as águas lá, elas se movem. A água flui em um lugar, e naquele lugar que flui nascem arbustos, alguns matos, e ali as ovelhas pastam daquilo. Por isso os pastores são nômades, estão continuamente andando de um campo para o outro, procurando os lugares das águas. Então as águas surgem e somem, aparecem em outro lugar, e nessa corrida das águas surge então uma pequena relva, às vezes arbustos, e é daquilo que as ovelhas são alimentadas. Não é um pasto como a gente possa imaginar, com tudo que a gente quer. Olha, Deus nunca vai dar tudo que a gente quer, saiba disso. Deus nunca nos dará tudo que a gente quer, mas dará tudo o que a gente precisa, e é melhor do que o que a gente quer, porque o nosso coração é corrupto. Muitas vezes, quando pedimos alguma coisa a Deus, pedimos para quê? Para esbanjar,
Olha aí, se o pastor tivesse um dinheirinho sobrando, já ia fazer uma piscina. Está esbanjando, não é não? Toma banho de chuveiro, faz a mesma coisa, né? Então vai tomar banho no mar ali, está cheio lá, não falta água. Mas entendemos, irmãos, que nós somos assim, egoístas, queremos tudo para si, queremos juntar tesouros aqui na terra, enquanto a palavra de Deus nos ensina a juntar tesouros lá no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, lá estará também o nosso coração. Então assim o Senhor quer nos alimentar, e Ele nos alimentará de acordo com aquilo que nós necessitamos. Então, se você não tem no seu cardápio caviar, é porque talvez você não necessite de caviar. Deus vai te dar outro tipo de alimentação. Então seja satisfeito, agradeça a Deus. Por isso que a gente tem aquele costume, né, de orarmos durante as alimentações, ou antes da alimentação, ou posterior, tanto faz, sendo grato a Deus. Pai, muito obrigado por este pão que o Senhor nos concede. A oração que Jesus ensinou ao seu povo, o Pai Nosso, diz lá, né, que Ele agradece o pão nosso de cada dia que dai-nos hoje. Então esse cuidado é constante, é contínuo, é um cuidado maravilhoso que nós podemos ter desse bom pastor. João 6,51, Jesus continua com essa mesma imagem do pão e Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe dei, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus nos traz então uma outra imagem. Agora imagine a imagem de alguém fazendo pão. Você já viu? Sovando a massa, amassando, apertando, e daquela massa, depois de toda processada, vai ao fogo, e aí depois nós colhemos aquele alimento tão gostoso, tão maravilhoso. Jesus passou por um processo de humilhação, um processo de que ele foi chicoteado, cuspiram na cara dele, falaram coisas absurdas contra Jesus Cristo. No entanto, ele suportou tudo aquilo para que nós pudéssemos ter vida, e vida em seu nome. Então aquele que reconhece Jesus, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem o alimento da alma, ele é fortalecido no Senhor, ele é suprido das suas necessidades espirituais. Então ele é o pão da vida, é o pão do céu, é o pão que nos alimenta espiritualmente, e que assim busquemos essa alimentação. Nós muitas vezes, eu não sei qual é o seu caso, né, de frequência na casa de Deus, mas é tão importante, irmãos, nós termos essa frequência, estar continuamente na casa do Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos uma exortação, a importância de estarmos ligados, participando, fazendo parte deste corpo. E quando estamos ligados ao Senhor, nós só temos a ganhar. Toda vida que você vem à casa de Deus, tenho certeza disso, não tenho dúvida, você sai daqui fortalecido. Mas a palavra hoje alimentou a minha alma, eu precisava ouvir isso. Diz um pastor, foi visitar uma igreja e levou alguns colegas, e ele disse que o pregador daquela noite não era uma pessoa muito, digamos assim, treinada, alguém muito capacitada, mas Deus usa todas as pessoas, nós não devemos desprezar ninguém. A palavra que está sendo aqui anunciada vem da parte de Deus, então deve ser muito bem-vindo. Mas o pastor não se sentiu feliz naquele dia. Ele disse que o pregador leu o texto de João 23 e repetia o texto, e nada mais saía, somente o texto. E os colegas que estavam com ele se espalharam, porque o templo estava cheio, em outros lugares eles não ficaram juntos. Quando terminou o culto, que foram para o carro, o pastor então, que estava insatisfeito com aquela mensagem, comentou com os colegas: e esse culto, hein? O que foi que vocês acharam? Os colegas, um chorou e disse: pastor, meu amigo, muito obrigado por me trazer para ouvir essa mensagem.
essa mensagem falou o meu coração, hoje eu ouvi que o Senhor é o meu pastor. Rapaz, como é que pode? Aquela mensagem era fraca lá, que o homem só repetia as palavras, não entendi nada, e esse homem foi impactado desse jeito, e o outro falou algo parecido, e o outro também. Então os 3 amigos ouviram a voz de Deus naquela noite, através daquela mensagem, porque estavam com seus corações abertos. Mas infelizmente aquele pastor, que estava com a mente fechada, o coração não se abriu para ouvir a voz do Senhor, ele não conseguiu ouvir o Senhor falar. Então, se nessa noite você chegou até aqui, é porque Deus te chamou, e se Ele te chamou, é porque você já está dando ouvidos à voz de Deus. Então passe agora a ouvir esta voz diretamente do Senhor, através da sua palavra. Então diariamente se alimente da palavra, fortaleça a sua fé, busque a presença de Deus. Essa igreja terá o maior prazer em ajudá-lo a crescer na fé e alimentar-se de uma palavra edificante, uma palavra que realmente traga crescimento para a tua alma. Então nós já vimos que o Senhor é nosso pastor, porque Ele nos guia, Ele nos alimenta, e Ele é o bom pastor, porque Ele protege as suas ovelhas. Temos então João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus afirma que Ele é o bom pastor, porque Ele protege as suas ovelhas, diferentemente do ladrão, ou diferentemente do mercenário, que é uma palavra usada lá no verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. É interessante aqui o contexto. Jesus se apresentando então como sendo o pastor das ovelhas. Ele traz a ideia de ser o dono das ovelhas. Se você imaginava que você é dono da sua vida, tire isso da sua cabeça, que nós não somos dono de nada. A nossa vida pertence a Deus, porque foi Ele que nos criou. E além de ter nos criado e ser propriedade dele, além do mais, Deus pagou por nossa vida. Jesus pagou o preço por nós. Se temos vida hoje, é porque Jesus morreu em nosso lugar. Quem deveria ser crucificado por conta dos pecados éramos nós. Quem merecia aquela paga somos nós. Então Jesus assumiu o nosso lugar. Sua morte foi uma morte vicária, que quer dizer em lugar de. Então Ele assumiu o nosso lugar, a culpa do nosso pecado Ele tomou para si. Então nada menos do que nós reconhecermos esse pastor, nos submeter a Ele em obediência e fé, crendo na sua proteção, crendo no seu cuidado. Duas figuras são usadas aqui no texto. Primeiro, o ladrão, aquele que invade e pega o que não é seu. Quem é esse? Na figura, digamos assim, espiritual, Satanás. Ele vem e toma o que não é dele. Então, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão longe de Cristo, aqueles que não estão ouvindo a voz do pastor, estão sendo arrebanhados pelo ladrão, que é o diabo. Mas existem também os mercenários, e aqui nós poderíamos caracterizar os mercenários. Quem são? Mercenário era uma pessoa contratada para cuidar do rebanho. Ele era contratado, era pago um salário para ele cuidar daquele rebanho. Às vezes o dono do rebanho não tinha tempo, ou estava doente, ou sei lá, qualquer coisa poderia ter acontecido, e ele pagava alguém para passar o dia com as suas ovelhas. Ele diz então que o mercenário, que não é dono das ovelhas, vê vir o lobo, e o que é que ele faz? Corre para longe, se esconde. E o que é que o lobo faz? Estraçalha as ovelhas, destrói as ovelhas. Então ele diz aqui na palavra, diferentemente do ladrão e do mercenário, o bom pastor é aquele que protege.
que cuida ao ponto de dar a própria vida. É interessante que se a gente olhar nas figuras patriarcais, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos foram pastores de ovelhas. Temos aí Davi, Moisés e tantos homens da Bíblia que cuidaram do rebanho, de um rebanho de ovelhas. E essa característica de alguém que defende o rebanho, nós vemos claramente em Davi. Quando Davi vê o gigante Golias difamando o nome de Deus, o povo de Deus, e ele se revolta com aquilo, vai até o rei Salomão, ele diz que está pronto a lutar com aquele gigante, enquanto o rei estava escondido, com medo daquele gigante, e os seus soldados nenhum se dispunha a lutar com aquele gigante. Davi foi até lá, disse: olha, eu estou disposto a lutar com esse gigante, eu já matei um leão, já matei um urso, então vieram para o meu rebanho, vieram mexer no meu rebanho, eu destruí todos os dois, e eu estou pronto para lutar com esse grandão aí, esse gigante cabeção. E aí ele foi lá, se preparou, pegou as pedrinhas no rio, foi lá diante do gigante e disse: eu estou pronto, tu pode vir com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, um pastor valente, um pastor que confia em Deus, um pastor que sabe o que está fazendo, diferentemente, irmãos, dos mercenários, que são, sabe o quê? As religiões que têm surgido aí em toda esquina. São mercenários, pessoas que estão ali interessadas só no dinheiro, só no que podem tirar do rebanho. O mercenário está preocupado só no lucro que ele vai ganhar com o rebanho. No entanto, o pastor, ele se importa com o rebanho, ele cuida do rebanho, ele está ali pronto a visitar, a sarar aquelas que estão feridas, a proteger contra os males que possam surgir. Então nós precisamos sim ouvir o bom pastor, para que então estejamos por ele seguros e protegidos. Aí lá em João 10:9, Jesus se apresenta como sendo a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então já falei dessa figura para vocês. Jesus sendo a porta, é o local de acesso e também de proteção. Então o pastor, no verão, dormia no campo, junto com suas ovelhas, e o lugar que ele ficava era justamente na passagem, na porta. Então a ovelha só passava, alguém só entrava ou saía, se o pastor autorizasse. Então assim, essa proteção Deus quer nos dar, Ele quer nos guardar, Ele quer nos colocar no seu aprisco e cuidar de nós. João 10:28, Ele afirma: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tirar de Cristo Jesus. Se verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Jesus, estaremos por Ele seguro. Tem uma música bem antiga, conhecida no meio religioso, que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Tu não vai para lugar nenhum segurando na mão de Deus, porque se a gente segurar na mão de Deus, nós somos falhos, nós soltamos. No desespero, a ovelha não tem direção, ela corre para qualquer lugar. Nós precisamos estar seguros na mão de Deus, nós estamos dentro da mão de Deus. É isso que Jesus está dizendo, quando Ele diz: ninguém pode arrebatar da minha mão. Se eu estou segurando, ninguém consegue tirar vocês de mim. Se vocês estiverem em mim, ninguém pode tirar vocês de mim. E Ele afirma no verso 29 de João 10, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Será que alguém tem mais força, mais poder do que esses dois? Nós estamos seguros na mão de Jesus, e o Pai ainda está segurando na mão do Filho. Quem pode nos tirar da mão deles? Nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a escassez, o perigo, a espada, nada nos separará do amor de Cristo, diz então a palavra de Deus. Então assim, essa é a proteção que o bom pastor quer nos dar. Então vale a pena nos entregar em suas mãos. E por fim,
Jesus diz que ele é o bom pastor, de 11 a 18, de João 10. João 10, de 11 a 18, o bom pastor é aquele que salva as ovelhas. Diz assim a palavra: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence o rebanho, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conheceu a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus Cristo, ele se tornou então o bom pastor, justamente por esta atitude de se dispor a dar a vida por nós, a estar pronto a assumir o nosso lugar na cruz. E ele fez isso por amor, porque nenhum de nós somos capazes, temos a capacidade de pagar o preço pelos nossos pecados. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, mesmo nós morrendo pelos nossos pecados, ainda era insuficiente essa morte, porque não somos perfeitos, somos pecadores. O sacrifício que Deus exige para a remissão do pecado é algo puro, é algo inocente, é algo sem mancha, sem pecado. E este ser puro, inocente, sem mancha e sem pecado, somente Jesus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Assim também, da mesma sorte, por meio de um homem, veio a salvação. Então Jesus Cristo, homem perfeito, sem pecados, deu a vida em nosso favor. O texto então nos afirma que ele é o bom pastor que está disposto a dar a vida. Ele é o bom pastor que está pronto a enfrentar tudo e todos, qualquer situação, para que nós sejamos salvos. Mas o que é interessante colocar aqui em evidência nesse texto é que Jesus Cristo então diz lá no verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A palavra de Deus diz lá em João: eu vim para o que era meu e os meus não me receberam, mas todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Jesus veio para o que era seu. O que é seu? O que é de Jesus? O mundo, tudo que existe. Tudo que foi criado foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Quem são os meus? Dentre os povos da terra, Deus escolheu Abraão. Disse a Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. De Abraão vieram seus filhos, netos, e deles então surgiu a nação de Israel. É um povo pequeno, mora em um país pequeno. Se eu não me engano, Israel é menor do que Sergipe, e se tornou uma potência mundial, Israel. Por quê? Porque é o povo de Deus, escolhido de Deus. Rejeitaram Deus. Ele veio para o que era seu, e os seus, esse povo que ele escolheu, o rejeitou. Mas todos quanto receberam,
todos quanto ouviram a sua voz e o aceitaram como Senhor e Salvador, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que maravilha, irmãos, que bênção maravilhosa. Jesus veio para um povo, o povo rejeitou, e ele abriu agora o aprisco para outras ovelhas que não eram do seu rebanho. Quem são essas ovelhas? Somos nós, eu e cada um de vocês. Deus está chamando. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus tem chamado o mundo afora, rebanho que não era dele, mas que ele chama para o resgate, para uma nova vida. Aquele que vem a Cristo torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Porque o inimigo nos tirou do aprisco de Deus e nos lançou no mundo, nos abandonou. Ele não alimenta, ele não guia, ele não protege. Estamos soltos no mundo e Deus está arrebanhando, chamando para o seu aprisco. E aqueles que ouvem a voz do pastor e entregam-se ao Senhor, terão dele vida e vida em abundância. João 11, 25, disse, pois, Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres nisso? Estas palavras Jesus disse às irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro havia morrido, já fazia alguns dias. Jesus foi avisado antes da morte, mas preferiu esperar para então operar aquele milagre da ressurreição de Lázaro. E quando ele chegou naquele lugar e a família viu Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, sabemos que isso não teria acontecido. Meu irmão já está morto e sepultado há 3 dias, já cheira mal. E ele disse essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Essa é a fé do cristão. É confiar na proteção divina, é confiar na salvação que vem do Senhor. Essa salvação, irmãos, é justamente a proteção que Deus coloca sobre nós, nos livrando da escravidão do pecado, do poder do pecado, nos livrando das armadilhas que Satanás lança contra nós, nos livrando de nós mesmos, que muitas vezes somos nosso maior inimigo, a carne, que nos assedia diariamente a praticar coisas que desagradam a Deus. Então Deus é quem nos dá livramento sobre todos esses males, por isso que vale a pena seguir os seus passos. Concluindo então, você tem ouvido a voz do bom pastor? Tem seguido o seu chamado? Jesus é o pastor divino, ele te ama e quer cuidar de ti. Basta você entregar a sua vida a ele. Não perca mais tempo, faça isso agora. Salmo 23:1. Se o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Deuteronômio 28:2. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos de Deus recairá sobre aquele que ouve a sua voz. E esta noite eu pergunto: quem ouviu a voz de Deus? Baixe sua cabeça, feche seus